Olha, aqui que eu organizo os meus grandes. E eu boto assim, ó, um painel de 1,5 num saquinho desse, ó. Painel adulto, Dia das Mães. Aqui é só um adulto, de 1,5. Aí aqui eu organizo assim, ó, aqui tudo adulto, aqui tudo unissex, aí tudo masculino, ali tudo feminino. E aí os sublimados, eu já boto assim no saco maior também, eu boto só um. Ó, que cabe um. 3 cilindros e o painel romano, o painel de 1,5. Nesses aqui eu boto assim um pacotinho, ó, maior. Kit sublimado todinho em um pacotinho desse. E aqui nesse meu cesto cabe 3 kits sublimados. E já nesses aqui que tá só os painéis, cabe 8. 8 de painéis de 1,5, ó. Todos eu coloco assim, etiquetinha, um nome, pra mim me achar.